กรณียมาตกุสะเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสัพโกอุชูจะสุอุชูจะสุวาโจจะสะมุทุอนาติมานิสันตุสะโกจะสุภโรจะอัปปกิจโจจะสัลลาอุกาวุติสันตรินตริโยจะนิปโกจะอัปปะคัปโพกุเลสุอานานุคิดโทนาจักขุทังสามาจาเรกินจิเวนาวินยูปะเรอุวะวะเทยยงสุขิโน Presença de todos vocês e fazer uma breve apresentação do Luambo Sumedho. Para quem não sabe, Luambo Sumedho é provavelmente o monge ocidental mais importante vivo no mundo, assim, dentro da tradição Theravada. Ele foi responsável direta e indiretamente pela fundação de muitos mosteiros na Tailândia e no Ocidente, e a gente fica muito honrado com a presença dele aqui, muito grato. E para quem não sabe, além de uma palestra de algumas perguntas e respostas que ele vai responder hoje, ele vai também nos presentear com algumas relíquias que ele trouxe da Tailândia a nosso pedido para a construção da estupa aqui na SBB, que provavelmente vai ser a primeira estupa Theravada da América do Sul. Então eu queria agradecer ao Luampo por ter vindo, em nome de todos. O Luampo ia mais boa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So this is an opportunity to listen to. Essa é uma oportunidade de ouvir o Dhamma, conforme eu vou explicar, e eu não estou tentando aqui converter vocês ou doutrinar vocês, mas apenas estimular vocês a abrirem a mente de vocês, a ouvirem e verem como ele afeta vocês. The word Dhamma is ancient Indian language word for best translated into English is reality. A melhor tradução em inglês para a palavra indiana antiga Dhamma é realidade. What is real rather than what is delusion. Ou seja, para aquilo que é real e não aquilo que é delusão ou ilusão. And in order to know the difference, you have to develop wisdom. E para saber a diferença é preciso desenvolver sabedoria. So this the teaching of the Buddha is not a belief system, but a skillful means to point to what is most common to all humanity. What is the most common ordinary experience that all human beings experience from ancient time up to the present day, which is the reality that we suffer. Então, os ensinamentos do Buda, eles não são um sistema de crenças, eles são sim um meio hábil que aponta para algo que é comum a toda a humanidade, para algo muito comum, muito corriqueiro, que todos os seres humanos experienciam desde tempos remotos até hoje em dia, que é a realidade do fato de que nós sofremos. So the uniqueness of the Buddhist teaching lies in
in the fact that E it o que há de único no ensinamento do Buda é o fato de que ele traz à tona aquilo que a maior parte de nós não quer ver, não quer saber, que é aquilo, o fato de que a gente sofre. Na verdade, o que a gente quer é outra coisa. A gente quer felicidade, a gente quer segurança, a gente quer estabilidade permanente. Mas a gente não consegue nada disso sem a gente se iludir. Então a questão dessa prática é você começar a investigar, a explorar a experiência que a gente tem quando nós passamos por dúvida, ansiedade, preocupação ou outras sensações, emoções mais fortes como medo, raiva, cobiça, e olhar para essas emoções e não ficar tentando ignorá-las ou apenas segui-las. E para olhar para o sofrimento, nós temos que observá-lo, nós temos que saber recebê-lo e não ficar analisando por que nós sofremos. Apenas reconhecer que o sofrimento é como ele é, aceitar aquilo com paciência e permitir que ele seja o que ele é. Now, most of us are conditioned by our culture, e a maioria de nós tem um condicionamento determinado pela nossa cultura, pela sociedade ou pela nossa educação, de tentar ficar analisando por que a gente sofre e como que a gente pode se livrar do sofrimento. Então essa é a forma que nós, seres humanos, costumamos tentar lidar com a infelicidade, com a doença, com a ansiedade. Então, o Buda, no seu ensinamento, ele enfatiza que a gente não deve ficar tentando, que ao invés, melhor dizendo, de ficar analisando o porquê que a gente sofre, por que isso acontece, a gente deve estar disposto a olhar para o sofrimento do ponto de vista do ângulo da sabedoria, pelo que ele é, vê-lo pelo que ele é mesmo e na sua característica de mudança, a impermanência que condiciona tudo que aparece, tudo que surge. A impermanência é a condição de tudo que surge. So how we do this is what we call sati and sampajanya in Pali, which translates into English as mindfulness and intuitive awareness. E a palavra em Pali para isso é Sati Sampajana, que a gente traduz para o português. Aqui eu vou pedir ajuda para os veneráveis. O que a gente está usando para mindfulness? Venerável Domenico. In Portuguese for mindfulness and intuitive awareness. Uma consciência intuitiva, podemos dizer. Em inglês, para quem conhece a palavra, é mindfulness. Um saber intuitivo. For example, right now, the one thing you can know for sure, each one of us as Por exemplo, individuals, agora, is that cada um de nós está consciente, certo? E a consciência não é algo que você vai encontrar como sendo um objeto, não é algo que você consiga determinar, descrever e definir, mas é algo que você pode saber que está lá porque é algo que você está experienciando no momento presente. In most of the world, the Western world especially, regards consciousness is within the body, within the brain, and this is a subject E for no mundo, much especialmente no mundo ocidental, a consciência é vista como algo que está dentro do corpo, dentro do cérebro, né? E ela foi assunto de muita discussão, isso é um assunto de muita discussão na ciência, na psicologia, do que é a consciência. E eles acabam vendo a consciência como sendo algo que está dentro do corpo, ao passo que, na verdade, o que acontece é que o corpo é que está dentro da consciência, como já sabia o Buda há 2.500 anos. So just try to now see consciousness as what we're all experiencing. We're experiencing, each one of us is experiencing consciousness, but é tentar ver a consciência como algo que estamos todos experienciando. Agora, por exemplo, cada um de nós está experienciando, cada um de uma forma diferente, uma consciência. Cada um está sentado aí no seu lugar. Nós temos personalidades, experiências e nacionalidades diferentes. Mas quando a gente olha para a mente, o que a gente vê são isso, são sensações, são sentimentos, emoções que estão surgindo e desaparecendo na consciência. So I'm suggesting
then you regard consciousness as unitive. We're one in consciousness. It's not two. It's not my consciousness or your consciousness or Brazilian consciousness or anything like that. It's pure. Então, na verdade, o que sugiro é que a gente veja a consciência como algo unitário, não como a minha consciência, a sua consciência, a consciência brasileira, mas ao invés disso como uma pura consciência universal. Mas nós acabamos nos identificando com o nosso corpo, com a nossa idade, com o nosso gênero, com o nosso rosto, e vamos criando identidades baseadas em condições que estão sempre em mudança, eternamente, e sobre as quais temos muito pouco controle. Vocês podem ver a diferença entre as duas coisas? Então, se você vê a consciência como algo que é pessoal, sua identidade pessoal, aí você vai, e que ela está separada, que ela fica dentro do seu corpo, aí sempre vai haver essa sensação de estar separado, de separação, e vai haver divisões, vai haver conflitos e discussões sobre diferenças econômicas, políticas, sociais. Porque a gente tende a ver o mundo de formas diferentes de acordo com as nossas condições. Agora, quando a gente desenvolve essa Sati Sampajanya, essa consciência intuitiva, a gente vê o mundo de forma diferente. A gente vê o mundo como ele realmente é e não vê o mundo da forma como nós fomos condicionados a ver. Não vemos nós mesmos e nem o mundo à nossa volta dessa forma condicionada. E a forma de reconhecer e conhecer, saber como é essa consciência pura, é por meio de Sati Sampajanya, essa consciência, esse saber intuitivo. E o Buda chamava isso de porta ou portão para o sem morte, ou imortal talvez não seja uma boa palavra aqui, na verdade. Não morte. So after the Buddha's enlightenment, então, depois que o Buda se iluminou há 2.559 anos na Índia, então ele declarou que a porta, o portal, o portão, a abertura para a realidade imortal está aberta. E isso está registrado nas escrituras, está registrado nos sutras. This particular statement always impressed me because it gave me hope. The actual, announcement, the proclamation. It's a proclamation. E essa declaração do Buda sempre me impressionou demais. Ela me deu esperança. É como uma declaração, uma proclamação que vem direto da iluminação do Buda, que me deu uma noção de que a vida é mais do que essa existência mortal, essas limitações que tem o nosso corpo físico, que tem as nossas emoções, que tem a nossa personalidade, as coisas que a gente vê acontecendo no mundo e na sociedade que não parecem fazer sentido nenhum. Me mostrou que existe uma maneira de entender isso, não de modificar isso, mas de ver as coisas de uma forma diferente. So say consciousness. There is consciousness, and that's what we're all experiencing now, but we can't find it. You can't. Então, existe a consciência, que é algo que todos nós estamos experienciando agora, mas não é algo que você vai conseguir encontrar, transformar num objeto ou limitar. Mas você sabe que ela está lá, mais como uma intuição mesmo, que é a Sati Sampajanya. Que ela está lá. Então, a consciência é a habilidade de conhecer a realidade e não de acessá-la por meio de obstruções como crenças, nossos pensamentos, opiniões, nossos hábitos emocionais. E porque com isso nós criamos conflitos intermináveis na nossa mente, na nossa família, na nossa sociedade e no mundo. With meditation, what we call meditation, meditation in English is a generic word that covers almost any kind of mental training. But what I mean when I use the word meditation, I mean this mindfulness
meditation, this ability to A palavra meditação é usada em inglês e em português também como uma palavra meio genérica para qualquer tipo de treinamento da mente. Mas o que eu quero dizer quando eu falo meditação é essa consciência, essa habilidade de reconhecer, de desenvolver consciência e uma presença, uma ciência, que essa é a sua natureza, e refletir sobre a mente condicionada, aquilo que é a sua identidade, suas memórias, sua personalidade, seus estados mentais. Tudo isso são coisas condicionadas que em Pali são chamadas sankhara, que quer dizer todos os fenômenos condicionados, inclusive aqueles estados mentais que podem ser sutis, são coisas que podem ter forma, qualidade, surgem e desaparecem, se modificam, nascem e morrem. E aí a gente passa a se relacionar essas coisas, todas condicionadas, como sendo sankharas, e não como coisas que a gente gosta ou não gosta, que a gente aprova ou reprova. So this makes it easy for us. Our relationship to sankharas is not judgmental. It's not about whether they're good or bad, right or wrong, but they are what they are. Their nature is what arises. E aí isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis para a gente, porque a gente não vai ficar julgando os sankaras, se eles estão bons, são ruins, estão certos, são errados. Eles são o que eles são aquilo que surge e desaparece, aquilo que nasce e morre. É uma simples relação de causa e efeito na realidade que a gente experiencia no nosso corpo e na nossa mente, nas nossas emoções, a realidade que está envolvida em ter um corpo humano e está vivendo em um planeta que está sempre mudando, em um universo que está sempre mudando. Então a nossa relação com eles não é ignorá-los, temê-los ou tentar controlá-los, mas sim entendê-los pelo que eles são, certo? Porque a realidade ela está na consciência, que é aí que você encontra estabilidade, segurança e paz, que não dependem de causas, mas sim é uma paz, por exemplo, que é a verdadeira natureza da sua consciência. So this is a reflection. This is a dogma. What I'm encouraging you to do is investigate and find out. We're highly conditioned by religious conditioning, by modern science. Então, isso aqui não é uma reflexão, não é um dogma. Na verdade, eu incentivo vocês a investigarem, a descobrirem por si mesmos, porque nós temos um condicionamento na nossa cultura, né, na religião, na psicologia, de querer raciocinar e ver a lógica das coisas. E a gente quer que a realidade seja uma coisa lógica. E a gente cria um ideal na nossa mente e a gente, por exemplo, sabe como deveria ser o Brasil em termos econômicos, políticos, sociais, mas na verdade o que a gente sabe não é como deveria ser, a gente sabe que ele é como ele é. When I say it is the way it is, doesn't mean I approve of the way it is, but it's a recognition at this moment, at this very moment, Brazil can only be this way, and that's how I'm particularly feeling right now, and maybe you're feeling different, but quando eu digo que uma coisa é como ela é, não quer dizer que eu aprovo a forma que ela é, mas na verdade quer dizer que eu reconheço que assim é a forma como ela está neste momento. E a gente sabe que aquilo que a gente acha que o Brasil deveria ser ou não ser é apenas uma percepção. Então, a realidade da identidade de estar nesse país é assim. Então, a gente apenas observa, a gente não fica julgando, a gente não fica vendo isso por meio de um idealismo, mas a gente percebe essa relação com o que é o Brasil e com a situação do Brasil como um sankhara, uma coisa que está surgindo e desaparecendo, e não uma condição permanente. Então, aprender a reconhecer a consciência pura envolve isso, ver que aquilo que você está sentindo agora, qual é o seu estado de espírito agora, você vê com sabedoria, reconhecendo que aquilo é um sankhara, e conhecendo o sankhara pelo aquilo que ele é, e não observando aquele sankhara em termos da sua qualidade, mas sim em termos da característica que todo sankhara tem, que é o fato de que todos os sankharas são impermanentes. So, many of you are going on the retreat here with Ajahn Dhammiko here in this place, and
Venerable Asoko and I will be flying to Sao Paulo tomorrow and the day after to lead a 10-day retreat there. And this retreat will be mainly encouragements. They're not trying to teach you anything or do anything other than encourage you, because this kind of practice needs encouragement. Então, logo We mais don't vai trust haver ourselves. We tend retiro to be caught liderado in endless pelo doubts Ajahn and Dhamiko, confusion, venerável Dhamiko aqui mental neste states local. that throw us around. Eu e o venerável And, Asoko vamos para São even Paulo amanhã. meditators I've Depois met de amanhã a gente vai começar in Britain um who retiro been de going 10 dias. E esse retiro ele é at it principalmente for um 20, 30 incentivo, years um sometimes. encorajamento. Feel they've never quite Para, gotten não é uma there. They've tentativa de somehow missed the ensinar point. nada, porque Even esse tipo with de a lot of prática ele dedication exige and um determination. incentivo, um It's encorajamento, porque a gente não confia still na have gente not mesmo, a broken gente through fica the preso basic em delusion confusão, em we estados have, mentais which is that we are confusos. this human Mesmo body, no that Reino this is Unido, eu what you encontro are, meditadores que têm and bastante that you've got experiência, às to, vezes 20, 30 and anos, that you have e to eles sentem que eles ainda do não chegaram lá, something que eles now estão deixando to passar alguma get coisa. something better in the future. Mesmo com muita So we come dedicação to e muita meditation. Most of us started determinação, meditation because eles we felt não, I'm not good eles enough sentem que the way eles I am não now. chegaram I lá, need to porque do existe uma something ilusão to daquilo que nós become something somos better, like an arhat in e the uma ideia de que a future. gente tem que chegar And em this algum is an illusion lugar, que a gente, we por exemplo, tem que se create that we tornar tend um to arahante. Isso tudo operate é uma from, say, ilusão. religious E aí a gente acaba convictions or também from um just general posicionamento, um attitudes costume about da nossa seeing forma de ourselves pensar as tradicional imperfect and inclusive em inadequate, religiões, without nos vendo como questioning it, imperfeitos without understanding the e nature of inadequados, sankhara. em vez de We entender create apenas a a sense natureza do Sankara. Sem entender isso, a gente se sente um fracasso, a gente sente que não há esperança para nós, a gente fica preso nessa delusão de nascimento caught in the realm of e delusion, morte. of illusions of Mas birth and death, a where gente consegue, when you com begin to trust sabedoria, more in your intuitive awareness, confiar na gente, se a gente tiver esse Panya conhecimento level of intuitivo, essa sati consciousness, sampajanya, then you can essa understanding the intuição, perspective aí a gente começa a your ter um physical maior condition, entendimento on dos nossos your hábitos emotional mentais, habits, dos nossos your hábitos físicos, mental de todos habits esses and all sankaras que a forms gente of tem que sankharas that you experienciar have dia e to noite experience throughout the durante day and uma night through a vida. lifetime. So this way of reflecting, I use this word reflecting, ability to just observe. It's not judgmental, it's not saying, because we tend to judge ourselves a lot by what we're thinking or feeling. So we tend to be very self-critical, and we feel guilty about feelings or emotions or thoughts that we might have, and that's because we think we are this person, this human form. Hábito de apenas observar e não ficar julgando, porque nossa tendência é ficar julgando, a gente nos criticar, é se sentir culpado por alguma emoção, por algum sentimento. Por quê? Porque a gente acredita que nós somos essas coisas, a gente acha que a gente é essa pessoa, que a gente é essa forma, que a gente é esse corpo, que a gente tem essa idade, que a gente tem essa nacionalidade. Essas coisas são incutidas na gente desde uma idade muito tenra e a gente não as questiona. Eu não estou falando que elas não sejam verdadeiras, ou melhor dizendo, que elas não sejam erradas, mas elas são aquilo que elas são. As memórias, as emoções são aquilo que são e elas são impermanentes, elas não se sustentam. Só que a gente tem um mecanismo pelo qual, se a gente tem um pensamento ruim, a gente reage com medo, com culpa, com algum tipo de crença e acaba tendo mais pensamentos que levam a um padrão neurótico de ansiedade, de medo. E o que se deve fazer, na verdade, quando você consegue, é tentar apenas observar. Quando você faz isso, você está no campo do imortal, da realidade mortal, de Amata Dhamma, que você vê que a natureza das coisas é nascer e morrer. Essa é a característica dos fenômenos condicionados. Isso tudo não é mais você, já não é uma pessoa, você já não vê como sendo você ou como sendo uma pessoa. Então, para falar de forma simples, vocês não são o que acreditam ser ou o que pensam ser. O que é que você pensa que você é, não é isso que você é. Then what am I if I'm not my thoughts, my body? Who am I? I'm a Buddhist monk. I have all these conventional titles and descriptions.
but they're all sankharas too. They're all conditions changing. Então, o que eu sou, né? O que são esses pensamentos, esse corpo? Todos esses títulos, essas descrições, eu sou um monge budista, são condições que estão em constante mudança. Até a própria pergunta, quem eu sou, ela acaba nem fazendo sentido, porque ela também passa a ser um sankara, porque a gente vai acima dos limites daquela mente que pensa e passa para uma sabedoria universal, de uma compreensão que vem de um nível universal, não é uma compreensão que vem por meio de estudo, da instrução formal, da educação formal, de institutos e universidades, onde você adquire conhecimento. Agora a gente está na era do conhecimento, tem a internet com tanta informação disponível, mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um tipo de conhecimento que vem da sabedoria, que é um conhecimento que não é adquirido, ele é apenas reconhecido e realizado. So rather than being frightened by it, it's a relief. E isso, ao invés de dar medo, deveria ser um alívio. É um alívio, melhor dizendo, né? Não ter essa identificação, e sim conhecer a realidade. Não saber conhecer e saber o que é a realidade e não saber informações sobre aquilo que você acredita ser a realidade. Now, after the Buddha's enlightenment, this is according to Buddhist scripture. He taught his first sermon, his first teaching after enlightenment was the Four Noble Truths. Então, de acordo com as escrituras, após a sua iluminação, o primeiro ensinamento que o Buda deu foi sobre as 4 nobres verdades, que são ferramentas para a gente refletir. E a primeira nobre verdade era sobre o sofrimento, e depois sobre a causa do sofrimento, o fato de ir ao fim do sofrimento e a forma de chegar ao não sofrimento. E, então, embora isso comece com a verdade de que existe sofrimento, não se trata de uma verdade metafísica, mas sim de uma nobre verdade em que, ao invés de reagir à realidade, você passa a compreendê-la. E a segunda nobre verdade diz que a causa do sofrimento é a ignorância, é não conhecer o Dhamma, não saber como é o Dhamma, não saber o que é a realidade, junto com o desejo que surge desta ignorância. And then the insight into the second noble truth, the causes of suffering, is to let go of them. It's to recognize them. In order to let go of something, you have to know what you're grasping. So it's not just playing games with your mind. It's Para a gente poder abandonar alguma coisa, a gente precisa saber o que a gente está segurando, né? Então, o insight dessa segunda nova verdade envolve isso, né? Abandonar e reconhecer primeiro. Então, a gente reconhece que o desejo é um sankara, que ele surge, pode ser o desejo de obter alguma coisa que nós não temos. Inclusive, o desejo de se tornar uma pessoa melhor é um sankara, o desejo de se tornar uma pessoa com a liberação última, um arahant, ainda assim, ele é um desejo. Ele também pode ser um desejo de se livrar de alguma coisa, de aniquilar, acabar com condições que não queremos. Isso são desejos. Agora, quando a gente tem essa sati sampajanya, essa consciência, o desejo ele se torna um objeto, um sankara, que é o que ele é visto pelo que ele é. E aí a sua relação com ele passa a ser uma relação de você conhecê-lo, saber como ele é, saber que ele surge, desaparece, e assim você consegue abrir mão dele, deixar ele embora, e não ficar tentando, forçando para se livrar dele, e vendo que ele vai, assim ele vai naturalmente desaparecer, porque a natureza dele é essa. Então essa era a segunda nobre verdade, que então você abre mão do desejo. E na terceira nobre verdade há o reconhecimento de que o desejo então cessou. Não é uma coisa que deve ser reprimida ou negada, da qual você deve fugir. Sim, não, esse é um sankara, ele não é nada pessoal. O desejo é sempre apenas energia, mas nós criamos todo tipo de ilusão ao redor dele. Então, se a gente consegue com paciência reconhecê-lo, ele acaba desaparecendo. Então, a gente
vê que o apego é assim, que você abrir mão é assim, que quando ele cessa é assim e que a ausência do desejo é assim. Então, o apego ao desejo é assim, que você abrir mão do desejo é assim, que o desaparecimento do desejo é assim e que não haver desejo é assim. E isso tudo vem dessa consciência intuitiva, Sati Sampajanya. And then the fourth noble truth is the way through right understanding, Samaditi is what the Pali word. E a quarta nobre verdade é o caminho que leva a Samaditi, a compreensão correta, o entendimento correto, em que você já despertou para a realidade e o caminho está claro. Você sabe como viver a sua vida no âmbito do seu emprego, na sua vida profissional, na sua vida familiar, e você sabe como não criar mais problemas e criar mais sofrimento nesses ambientes, nesses aspectos da vida. Você ainda vai estar sujeito a sentir pesar, tristeza, por exemplo, quando você tem a perda de um ente querido, mas você não fica criando mais sofrimento ao redor disso. Claro, não é que a gente vai virar um zumbi que não sente nada, mas a gente já não está mais deludido pelos nossos padrões, os padrões dos nossos hábitos, com os quais a gente anteriormente se identificava. So I'll stop here, and this is meant as encouragement, as I said before, because it actually is a very practical approach, and it is not asking too much. You don't have to, bend your mind and twist your mind in various directions to do it. Então eu vou parar por aqui, nisso que é para ser um estímulo, um incentivo para vocês, é uma abordagem muito prática, não é uma coisa que é para torcer a mente de vocês, para vocês ficarem aí, para dar nó na cabeça de vocês. É mais uma liberdade de você explorar, investigar, por exemplo, a sua culpa, a dúvida, a tendência que nós temos de sermos inseguros, esses problemas básicos que existem especialmente nas sociedades modernas e afluentes. Eu morei muitos anos na Grã-Bretanha e lá eles têm todo tipo de segurança, mas ainda assim as pessoas sofrem, elas têm vários tipos de neuroses e isso acontece mesmo num sistema democrático, com uma economia que vai bem, ainda assim existe sofrimento, as mães se preocupam com os filhos, as pessoas se preocupam com o futuro é algo desconhecido, então é algo que causa preocupação, mas não quando a gente vê isso tudo por meio de Sati Sampajanya, com essa consciência intuitiva, e que a gente já não é mais, não tem mais aquela tendência, porque o que acontece é que nós temos a tendência de nos cegar com as nossas emoções, com o nosso medo, com tudo que nós sentimos, e tudo isso está presente mesmo nas melhores condições externas. Before we go, I'd like to offer, these are relics. After giving you a wisdom lecture, then we get back to the more faith-oriented side of Buddhism, which is regarding these relics. They're considered sacred, whether they're the Buddha or Arahants. I'm not sure myself, actually. But see them in terms of arousing faith rather than are they the real thing. It's not a matter of belief, but just using symbols like Buddha images, Buddha ceremonies, as ways of developing awareness foram dadas relíquias pelo Longpo Sumedho, que são consideradas sagradas, e ele não sabe exatamente de quem são as relíquias, se é do Buda, de algum arahante, mas na verdade não é para a gente ficar olhando para elas e perguntar, será que são verdadeiras, será que são de alguém, de um deles? Na verdade, o papel delas, que agora a gente está falando do aspecto mais do budismo que envolve a fé, depois dessa palestra. Então é mais para fazer surgir a fé. Esses símbolos, eles são usados, eles devem ser usados como uma forma de desenvolver a confiança e a consciência. Então, o Buddha-rupa, essa imagem do Buda, sempre me lembra de abrir mão de qualquer tipo de pensamento, medo, dúvida, obsessivos, e lembrar o quanto eu já me treinei, porque é muito fácil ficar preso em hábitos
mundanos, certo? Então a gente tem que desenvolver esse caminho da sabedoria, porque aí fica a menos, melhor dizendo, que a gente desenvolva esse caminho da sabedoria. Então que elas possam trazer muitas bênçãos e encorajar todos os membros da sociedade budista em direção à libertação total. E aqui são amuletos que a gente está dando para vocês lembrarem deste momento. So now I'd like to give a blessing to you all. Agora eu vou dar uma bênção para vocês. Suyendang brahmachari subhatakina gaya gamang vajagamang badakinang manogamang badidite badakinani nawana labhandate badakine. Então, queria agradecer ao Luang Por. Thank you very much, Luang Por, for coming once more. It's an honor to have you here with us. E agradecer a todo mundo. Então, tem uns livros que o Venerável Mudito traduziu em Dama da Floresta que estão disponíveis aí para quem quiser pegar. Foi um pedido do Luang Por que a gente tivesse disponível aí. Graças ao pessoal da Casa de Dharma, eles foram impressos e chegaram aqui no Rio. Então quem quiser pegar, pode pegar. E agradecer a todo mundo, desejar boa noite. E acho que agora o Luang Por vai voltar pro hotel onde ele está. Então encerremos aí. Obrigado. Also, I wish to thank the people here, João and Fabiana and Carla and all those involved in supporting. Eu gostaria de dar um agradecimento ao João, a Fabiana e a Carla que estão dando apoio a mim e ao Diansoco nessa minha visita, que acabou sendo férias muito agradáveis no Rio de Janeiro, então eu só vou ter lembranças boas. Thank you very much.